Meus irmãos, o tema do nosso ano é resgatando, está no boletim, está escrito aí, resgatando a identidade espiritual. Todos os outros temas que a gente tem procurado abordar na escola dominical, a gente tem procurado fazê-lo para apontar para essa realidade. Usamos no último trimestre um livro do Spurgeon, que fala sobre um ego restaurado. Hoje nós iniciamos um outro livro, para aqueles que quiserem, tem na internet aí em e-book, tem livro também, né? Que chama-se Identidade Perdida, do nosso irmão Ricardo Barbosa, aqui de Brasília. Tá? Identidade Perdida. Nos 2 primeiros capítulos aqui, que eu vou trabalhar com os irmãos, fala sobre o encolhimento da humanidade e o encolhimento da cristandade. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre isso. Meu objetivo, então, é sempre trazer a imagem, a identidade espiritual, restaurar no nosso coração. E, para isso, alguns dos elementos são importantes desse resgate. Primeiro elemento. Gênesis 1:26, abra lá, por gentileza. Tem algumas coisas que eu já disse a vocês que são essenciais, que é alguma coisa, se alguma coisa deixar de ter, deixa de ser alguma coisa. E outro abra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Então, parece que é simples, e né? Mas a gente deve atentar para os detalhes essenciais na criação. Gênesis 1:26. Façamos do ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós não fabricamos a realidade e também não fabricamos a identidade. Identidade não é fabricação humana. Identidade é fabricação de Deus. Lembrando que se identidade não é uma fabricação humana, mas é uma fabricação de Deus, o trabalho que vem da palavra laborar, trabalhar, que é através do nosso labor, nós produzimos cultura. Cultura, o termo termo usado para cultura é o termo cultivar. Então, tudo que o ser humano cultiva é cultura. Tudo bem? Tudo que a gente põe à mão, a gente está produzindo cultura, porque nós estamos cultivando alguma coisa. Só tem um detalhe: quando Deus está criando o mundo, não existia ser humano. O ser humano só vai ser criado, e aliás, essa é uma boa interpretação, reverendo Mauro Meister, dando os créditos aqui, né? É que quando ele diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, essa expressão, viu Deus que era bom, ela não deve ser interpretada como se Deus tivesse acertado naquilo que ele fez. Por quê? Por um acaso, existe alguma possibilidade de Deus errar naquilo que ele fez? Então, se dizer que Deus fez alguma coisa boa, é totalmente desnecessário. Então, me parece que quando é registrado, Moisés está registrando que viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, isso significa que Deus, aquele bom, não é bom para avaliar a produção de quem está fazendo algo, Deus. Mas é bom em termos da finalidade do qual aquele algo está sendo criado. É bom para o ser humano, porque o mundo está sendo criado para a habitação de quem? Do ser humano. Então, quando ele diz, viu Deus que era bom, é bom, mas ainda está faltando. Não é porque Deus está fazendo alguma coisa imperfeita, é que para a habitação do ser humano, que é o último ser criado, para a habitação do ser humano ainda não é bom o suficiente. Está faltando alguma coisa, calma. Então ele faz uma coisa e diz, ei, Deus olha e diz, isso aqui é bom. Aí ele faz bom para quem? Para nós. Não é igual a gente faz, sabe quando você estuda, aí você faz aquela redação, aí você troca para a pessoa olha, não é possível, passa para mais 2 corretores e olha, não tem nenhum erro. Eu falei, essa aqui eu vou colocar no mural, meu amigo.
redação nota 10. Por quê? Porque não é todo dia que a gente faz redação nota 10. É uma vez, né? Assim, você está afiado. Só que, do ponto de vista de Deus, sempre ele só faz redação nota 10. Essa que é a questão. Deus não precisa colocar a criação do mundo no mural. Entendeu? Por quê? Porque Deus é absolutamente perfeito em tudo que faz. Então, é bom para o ser humano, é bom para o ser humano, é bom para o ser humano, viu Deus que era muito bom. Isso. Agora dá para colocar o ser humano aqui. Então, quando ele faz o ser humano, todas as outras coisas já haviam sido criadas. Então, veja que antes do ser humano colocar a mão em algo para produzir cultura, e está correto, cultura é tudo aquilo que nós cultivamos, elaboramos, está certo isso, tá bom? Só que antes do exercício do labor humano e, portanto, a produção de cultura humana, nós temos Deus fazendo tudo aquilo que o ser humano precisa para poder habitar. Os instrumentos para o exercício da cultura não foram produzidos pelo ser humano. Os instrumentos para a produção de cultura não foram produzidos pelo ser humano. Quando Deus cria o ser humano, todos os instrumentos já foram colocados. Dizer, agora eu vou colocar e agora eu vou dizer, você pode cultivar. Então, significa dizer que a cultura humana, que é o labor humano, só é possível de ser exercida, crentes e descrentes, sob a base da cultura de Deus. Ninguém produz cultura se não for no mundo de Deus. Isso não é possível. Não é um mundo criado para a cultura dos crentes. A cultura humana só é possível de ser produzida graças a todo o labor de Deus antes do ser humano existir. Isso é absolutamente essencial. Logo, quando nós lemos que Deus cria o ser humano, existem coisas que são essenciais, o lugar da habitação do ser humano, mas o fato de ser uma trindade produzindo o ser humano. Porque essa trindade, esse Deus em múltiplas pessoas, é quem vai dar a base de um homem e uma mulher é igual a um, sem deixar de ser dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um imbróglio que existe na filosofia, é a relação de tensão entre o um e o muitos. Se você der atenção para muitos, você passa em cima dos uns, que são as minorias, obrigatoriamente. Se você olhar na história, foi isso que aconteceu. Se a gente for olhar só o que o grupo, a massa, o que o grupo fez? Tinha uma hora lá, a Diana dos Efésios, né? Diana dos Efésios. E os caras cantaram lá por 3 horas disso. Caraca, isso é 3 horas. Diana dos Efésios, velho. Aí chega uma hora que na perseguição contra Paulo, os caras gritando contra Paulo, diz o texto que tinha gente na multidão que não sabia nem o que estava fazendo ali. Olha que interessante. Quando você dá ênfase na multidão sozinha, você acaba passando em cima dos uns. Isso é histórico. Agora, se você der ênfase nos uns, viram governos totalitários. Você passa em cima dos muitos. Então, na verdade, onde é que eu vou conseguir uma relação saudável entre um e muitos? Veja que eu não vou dar nomes, né, mas poderia. Tem algumas instituições religiosas, né, que elas fizeram a base que só vai existir uma decisão se essa decisão vier de muitos. Porque qualquer decisão que vier exclusivamente de um número menor é considerado por esse grupo de pessoas como não representativo. Interessante. É um imbróglio entre os muitos e uns. Isso é um imbróglio.
E é óbvio que está negando aqui o conceito de representatividade, mas esse é outro assunto, tá bom? Eu só quero que você enxergue que não é à toa que o texto diz: façamos o ser humano a nossa imagem. Porque é a imagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo que sempre existiu, sempre se relacionaram entre si, nunca houve e nunca haverá necessidades em Deus, porque Deus é um Deus comunitário, ele não é um Deus solitário. Então, aquela suposta ideia de que nós criamos o mundo porque eu estou carente, afinal de contas eu estou sozinho, eu preciso criar um mundo para poder extravasar um pouco do meu poder, para a galera perceber quem eu sou, isso é desnecessário. Em Deus, não. Obrigado. Isso é desnecessário porque, obrigatoriamente, Deus não precisa de nós. Se ele não precisava antes da nossa existência, ele não precisa depois da nossa existência. O que significa que a criação que vai louvar Deus toda ela, a gente precisa lembrar que Deus não precisa de nós antes, não precisa agora e nunca precisará. Então, se ele não precisa de nós, a gente cultua a Deus para acrescentar o que em Deus? Resposta: nada. A gente não cultua Deus para acrescentar alguma coisa em Deus. Nada, zero, do que nós fizermos vai aumentar ou diminuir alguma coisa em Deus, que ele já não tenha sem nós. Então, quando a gente cultua, não é bom para ele, é bom para nós. Porque o Criador é o mesmo que continua sendo a base de quem nós somos. Então, se ele é um ser complexo, a nossa complexidade está baseada nele. Veja, 3, eu disse isso, né, semana passada, 3, que sempre viveram em absoluta harmonia na eternidade. Nunca houve conflito. Sempre Jesus Cristo está falando isso quando ele esteve entre nós. Na ressurreição de Lázaro, eu estou falando isso em público só para as pessoas perceberem que entre nós não tem absolutamente nada. E ele sempre está demonstrando para os outros que a relação que ele tem com o Pai não mudou nada. Não há obstáculos entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, 3 na eternidade nunca houve obstáculo. Um bom exemplo é na sua criação, que reflete o Criador, deve ser uma criação tão harmônica quanto é o Criador. Você tem isso em Ezequiel, capítulo 1, os anjos que têm 4 rostos. E todos eles se movimentam para diferentes lados sem que haja tensão entre eles. É harmônico. Para onde um anjo vai, todos vão, e é como se a ideia de todo mundo para frente não é só para pegar escondido, é que todo mundo está em comum acordo para onde todo mundo está indo. A harmonia total, velho. É impressionante, porque você olha aquilo, é só na divindade que você encontra isso, e agora, no primeiro aspecto da criação, que são os anjos. Por isso, a oração do Pai Nosso, só para você ter uma ideia da essencialidade disso aqui, seja feita a tua vontade na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Ele está citando, depois da queda, o Salmo de número 103, que diz que a vontade de Deus é executada de maneira perfeita pelos anjos não caídos nos céus. Harmonia total, plena. Onde os anjos, Deus fala, vai, vou, vem, vou. Ninguém vai contrariado. Ninguém vai e faz cara torta. Ninguém vai e diz lá no coração como o filho de Davi. Se eu fosse assim, né, eu acho que eu faria melhor do que meu pai, tentando ganhar o coração do povo. Desarmonia. Onde você tem quem vive com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, harmonia. Quem vive na presença de Deus, os anjos, harmonia. Ele chega lá diante de Zacarias, a oração não foi ouvida. Tem certeza, você está achando que você está falando com quem, bicho? Que eu estou aqui contrariado? Que eu estou aqui falando alguma coisa que Deus não mandou? Que eu estou aqui, bicho, que viagem? Harmonia, total harmonia. E quantos anjos tem nos céus? Baseado em Apocalipse, capítulo 5, milhares de milhares, milhões de milhões. Milhares de milhares e milhões de milhões e não tem ninguém brigando. Quem brigou foi expulso. Porque na presença de Deus é harmonia.
Você vai dizer, nossa, que Deus grosso. Não precisava nem ter criado você. Por que você está chorando da sua existência? Deus precisava ter criado os anjos? Não. Precisava ter criado o ser humano? Não. Então você está reclamando que se a criação é de Deus, o poder é de Deus, a manutenção é de Deus, o mundo é de Deus, faz o que ele manda, tudo é dele. Você não gostaria que eu chegasse na sua casa mandando em você, porque a minha casa que manda sou eu? Ué, que história é essa? Se a gente usa esse argumento e acha que é justo, Deus não pode usar? Então, a harmonia na divindade, a harmonia nos seres angelicais, que são seres pessoais tanto quanto nós. A diferença é que eles não têm corpo e nós temos, beleza? Seres angelicais pessoais, seres humanos pessoais, desarmonia. E aí, quando é que a gente vê cada vez mais a nossa vida se parecendo com Deus? Quando num grupo de pessoas, numa família, tem harmonia. Por quê? Porque o que é que nós estamos acostumados? Desarmonia. Interessante. Desarmonia. Só 2 no planeta Terra, eles conseguiram brigar. Eles conseguiram dar um jeito de fazer alguma coisa. Nossa, velho. Só tinha 2. Não era por falta de comida, não era por falta de trabalho, não era por falta de dinheiro. Não tinha patrão para estar obrigando os caras a acordar às 7 horas da manhã e dormir à meia-noite. Não tinha preocupação com hora extra. O mundo é deles, o planeta Terra é deles. Está livre, velho. Os caras deram um jeito de brigar. É desarmonia. Então, o façamos aqui, a gente só vai encontrar essencialmente, não existe outra resposta. A comunidade, como é possível uma igreja viver em harmonia? Como é possível milhares e milhões de milhões de seres angelicais pessoais viverem em harmonia? Sendo subservientes ao que Deus manda. Não tem outra resposta. Por quê? Porque Ele é a origem e a base da nossa harmonia. Então, quando Jesus Cristo vem aos céus, vem aos céus, ó. Ele já estava no céu. Quando Jesus Cristo vem dos céus à terra, ele vem mostrar para nós o que é que acontece na relação entre ele e o Pai e o Espírito Santo para a gente na terra aprender a viver em harmonia. Esse é o ponto. Ele veio mostrar na terra. Mas será que é possível viver na terra em harmonia? Jesus veio dar para viver, desde que a gente se submeta à vontade do Pai. É simples assim. O Antigo Testamento mostra o Pai toda hora aparecendo. João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Quem é que amou o mundo nesse texto? Deus quem? Pai, Filho ou Espírito Santo? Deus Pai. Mas é engraçado que a gente fala do amor de Deus, mas não fala do amor do Pai. Engraçado isso. A gente tem que aprender a dar nome aos bois. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus quem, irmão? O Pai, isso. O Pai mandou e o Filho obedeceu. E numa harmonia absoluta entre eles. Não havia contrariedade entre eles. Nunca houve. E nunca haverá. E no céu, a gente vai rever e continuar aprendendo sobre essa absoluta harmonia, que hoje o que nos atrapalha? O pecado. No céu, a gente vai continuar aprendendo sobre essa harmonia entre a divindade. Então, esse é o elemento essencial, absolutamente essencial. A pergunta é bem simples, num casamento, você quer encontrar harmonia? Num casamento? Essa é a primeira pergunta. Se a harmonia depende da vontade do Pai, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a vontade do Pai para esse casamento aqui? Você já notou que a gente nem pergunta qual é a vontade do Pai? Ele fala isso, Ricardo Barbosa, que o problema é que a gente quer os benefícios de relacionamentos, casamento é um, né? Mas amizades, eclesiásticos, institucionais, a gente quer os benefícios sem o sacrifício. E uma das demonstrações que existem da harmonia entre Cristo, o Pai e o Espírito Santo, chama-se sacrifício. Como é que existe a harmonia numa relação? Quando alguém está disposto a se sacrificar nessa relação. Aí você vai dizer, pastor, começou, né? Aí lá vem, né? Não, nem estou falando de que alguém está em pecado, não. Está todo mundo, ninguém pecou aqui. É ou não é que a gente vai precisar se sacrificar pelo próximo? O próximo que eu estou dizendo é meu cônjuge. O próximo que eu estou dizendo é meu filho.
Não existe harmonia sem sacrifício. E quem é que deve aprender a ser o primeiro neste ambiente familiar a se sacrificar? Quem? Não estou inventando, velho. É o pai. O pai. Vamos dar nome. Você falou o pai? É, o homem. É isso. É, o pai. É porque o homem poderia ser o filho, né? O pai. O pai tem que ser o primeiro. Estou só hipotetizando, tá bom? Você dá uma disciplina que está fora, você fica, meu Deus, ficou desconfortável. Por quê? Porque ele não merecia. E Jesus, que não merecia, e teve o pai descarregando em cima dele. Então, antes de a gente pensar que uma pessoa que é exemplo, com certeza para nós, de sacrifício é o filho, um bom exemplo é o pai. Porque o pai, a gente deveria pensar nisso, se sacrificou por mim e por você. A gente fala do sacrifício do filho, né? O pai se sacrificou por mim e por você. Porque ele pegou aquele que não precisava e desceu o sarrafo porque ele nos amou. Quem? O pai. Então, para que haja harmonia numa relação comunitária, a gente precisa trazer a abnegação e o sacrifício do pai para a relação. E esse sacrifício vai ter que culminar na morte de alguém. Você está dizendo que o pai morreu? Não, seria heresia. Mas com certeza eu fico imaginando o que aconteceu na divindade a ponto dele levar em consideração que eu vou levar até o fim para resolver o problema de seus irmãos. Humanamente falando, nós diríamos assim, alguma coisa dentro de mim morreu para eu poder fazer isso. Não é assim? Porque o sacrifício foi gigante. Não foi brincadeira, não. E o pai? O que aconteceu no pai? A gente tem que trazer a glória do pai, irmãos. Apocalipse capítulo 5, Jesus Cristo está pegando o Cordeiro de Deus de pé, da mão de quem? O livro com 7 selos por dentro e por fora. Ele está pegando da mão de quem? Do pai. E o pai está onde? Sentado no trono governando. Isso. Quem manda sou eu. Isso. E ele só entrega para um que tem a dignidade. Quem é que se aventura a entrar na presença do rei para evocar essa dignidade? Eita, só teve nem os anjos, que ele inclusive é chamado em Apocalipse de o anjo forte do Senhor. Não é Jesus Cristo. Nem o anjo forte do Senhor não teve a capacidade de chegar na presença do Pai. O trem é boca quente. Jesus Cristo está à direita de quem? Do Pai. Isso. É interessante. Então, só para trazer isso, porque esse é um elemento subjacente, tácito. Toda vez você fala, nossa, mas de novo façamos o homem à nossa imagem. Se a gente não entender isso, que a cultura humana só é possível de existir graças à cultura de Deus. O trabalho humano só vem depois de todo mundo Deus ter feito um monte de coisas. Logo, se foi Deus que fez um monte de coisa, ele tem toda a autoridade para determinar os limites de até onde essas coisas devem ir. Ele fez isso. A razão das línguas existirem, que o Pentecoste é uma reversão disso, né? É porque Deus em Gênesis disse, veja, tinha um planeta para habitar. Ele diz, espalhem-se na terra. O ser humano diz, não vou, só porque mandou, vou ficar aqui. Aí vai lá e constrói um negócio. Para quê? Deus mandou se espalhar. Não, mas eu não vou me espalhar. Vai. Aí vai lá e põe as línguas. As línguas não eram para existir. Elas só existem por causa da arrogância humana. Então, quando você vê assim, Xing Ling, falando árabe, outro falando muçulmano, outro não sei lá o quê, alemão, outro inglês, outro coreano, isso é por causa do ser humano. Porque se ele tivesse feito, todo mundo falaria, Deus não mandou ocupar, o mundo não está aí para habitar, não é próprio para a habitação humana, vai, habita. Aí hoje tem nego querendo brigar por causa, era para ter uma fronteira, não era para ter fronteira, era uma coisa só. Engraçado isso. Então, só existe possibilidade disso existir a cultura humana graças à cultura de Deus. E só existe possibilidade de existir harmonia porque nós somos criados por um ser que é mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mais de uma pessoa num ser pessoal só. Tá bom? 3 pessoas, mas um Deus só. 1 Coríntios capítulo 11, alguém lê para nós, verso 1.
Ixi, será que eu falei direito? Espera aí. 1 Coríntios 11, 1. Onde você está? Não, leia de novo. Ok. Então, ele fala de imitarmos a Cristo, mas o texto vai falar de imitarmos ao Espírito e o texto vai falar de imitarmos ao Pai. A divindade é digna da nossa imitação. 1 Pedro 1,14. Abra lá. Eu estou mostrando para você que não foi só na criação, antes do pecado, que ele é a base para a harmonia na nossa vida. Depois do pecado, Deus continua sendo a base da nossa harmonia. E a gente deve imitar quem? Então, uma espiritualidade só com uma das pessoas da divindade, com todo respeito, é uma espiritualidade manca. Não dá para ter uma espiritualidade sem o Espírito Santo. Não dá para ter uma espiritualidade sem o Pai. Então, a pergunta que a gente tem que fazer nos aconselhamentos é: nós temos uma tensão? Temos. Onde é que o Pai, Filho e Espírito Santo se encontram nisso aqui? É simples assim. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos da obediência, ele está citando Levítico, tá? Não vos amoldeis, é Levítico 23. As paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, verso 15. Pelo contrário, olha lá. Segundo é santo aquele que vos chamou. Quem chamou? O Pai. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Quem é que diz isso aqui? Levítico 23. O Pai. Lá no Antigo Testamento diz: santificai-vos, porque eu sou o Senhor que vos santifico. Então, veja que nós temos, tem mutatis mutandis, vários textos na Bíblia que vão demonstrar isso, né? Pai, Filho e Espírito Santo são aqueles que devem ser os alvos da nossa imitação. Então, se a gente quer sair daquilo que a sociedade está, que é em decadência, para que a gente não assuma essa decadência, Pai, Filho e Espírito Santo precisam notadamente serem vistos por quem quer que seja na nossa vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você der uma ênfase numa pessoa da divindade e tirar outras da jogada, a gente vai ter uma espiritualidade manca. Porque ela é um conjunto comunitário de uma harmonia entre um e muitos. É um conjunto comunitário. Se a gente quer viver bem entre comunidade, entre um e muitos, Pai, Filho e Espírito Santo tem que sempre estar presentes em todas as nossas decisões. E é isso que o mundo ele vai dizer. Ele faz um retrato social, ele faz uma leitura aqui, onde é verdade a mediocridade está estabelecida. Eu sei que o contrário, né? Você vai dizer a eficiência. Beleza, não vou entrar no mérito da eficiência, mas que tem muita coisa medíocre, tem, a gente precisa fazer esforço para poder entender que tem muita coisa na atualidade que é fruto dessa mediocridade. Ele diz assim, né, citando uma escritora: viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce. Engraçado, né? Para mostrar essa mediocridade, né? Viver é subir uma escada rolante, mas pelo lado que desce. Então, se você olhar a sociedade, embora haja muitos avanços, meu Deus, tem tanta coisa medíocre, ele cita algumas aqui, né? O crescimento de neuroses dentro da igreja ou fora da igreja. Tem um livro bem interessante que são as neuroses eclesiásticas. É interessante. Tem umas neuras aí, né, eclesiasticamente falando, que existe, a gente deve cair fora. Fixações sexuais, aceitação incondicional de manuais de autoajuda. A autoajuda é uma bênção, tá bom? Desde que ela seja redimida, né? Senão... Inúmeras estranhas terapias, tem muitas coisas esquisitas aí. Normalizar comportamentos patológicos e quase todas as opções sexuais, é verdade. Tá? O ser humano tem uma dificuldade enorme com isso. Lembrando que eu disse ontem, né, que as obras da carne, lá de Gálatas capítulo 5, são 15 palavras para as obras da carne, 3 são sexuais, 12 não são. Tem um camarada, se não me engano, esse livro, Sexo Não é o Problema, Lascívia Sim, Joshua Harris. É interessante, pela cultura cristã,
aquele livro está correto. Só que o cara separou da mulher depois. Pô, eu podia nem ter falado isso para você, que você ia ficar... joga real. Se a gente não prestar atenção na nossa vida, irmão... Não, é isso que eu estou acabando de dizer para você. Quando ele escreveu, estava certo. O que ele escreveu está correto. Então, e o que é que ele escreve? Uma das coisas que ele fala é que a vida sexual, quando tem um problema, o problema nunca está na vida sexual, está antes. É só você olhar. Com certeza tem muitos muros que foram levantados e outros tantos que foram derrubados, que eles precisam literalmente serem reconstruídos. E aí, quando você mexe nisso, a vida sexual muda. Ali é só a ponta do iceberg. É só depois. Não olhe para a vida sexual, olhe para outras coisas. Então, ele fala disso. Crescimento nesse retrato social de... Não vou falar isso aqui, não. Você leia o livro lá. Vamos para frente. É porque está gravando, né? Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou fazer. Quinta-feira eu vou fazer um podcast com, provavelmente, eu ia falar da Dalto Lourenço, só se for em espírito, assim, né? A Dalto Lourenço já morreu, né? Só se for em psicografia, né? Não é com a Dalto Lourenço, é com o Daniel Berger, tá bom? Eu só estou em dúvida se vai ser 3 horas da tarde ou 10 horas da manhã, tá? Aí eu vou divulgar aí para os irmãos. A gente deve conversar sobre o livro dele, Esquizofrenia, 800 páginas tratando do assunto. Aí eu fui o revisor de 2 capítulos lá da tradução desse livro, tá bom? E a gente tentou fazer de tudo para estar aqui já essa semana, não conseguimos, ficou faltando um capítulo. Putz, aí então a gente acelerou, né, para poder traduzir o livro, imprimir, está pronto, mas na próxima vez que ele vier, então, a gente deve ter o livro impresso. Tá bom? Esse é uma pessoa que deve ser ouvida, tá? Daniel Berger. Que fala desse ponto da Schizophrenie, né? A alemã, tem pelo menos as duas, né? A alemã e a francesa, e a gente deveria saber qual das duas está correta e qual está errada, por quê e qual é a influência que a gente recebe no Brasil, tá bom? Isso só para dizer da Schizophrenie, mas se você for colocar as outras coisas, o processo é o mesmo, ok? Muito bem, então ele diz assim, ó, tudo isso nos torna, esses montes de dificuldades da sociedade, né, seres ansiosos com expectativas irreais. Exatamente. Essa é uma questão interessante que a psicologia trata, eu acho que corretamente, onde ela diz assim, as crises acontecem quanto maior é a separação do mundo ideal para o mundo real. Isso aqui está correto. Quanto maior for a separação do mundo ideal para o mundo real, maior é o sofrimento. Qual é o final disso? Vai ser a neurose e depois a psicose. Porque a neurose, ose, é só uma terminação para demonstrar a condição de alguma coisa, metamorfose, tá vendo? A condição de alguma coisa. Então, ose e nous. Nous é um substantivo que quer dizer mente. Ose, condição. Neurose, condição da mente. Tá vendo? É só isso. Quanto mais, então, você separa o mundo ideal do mundo real, mais você tem conflito interno, mais você caminha para um rompimento da neurose, que vai ser um rompimento da mente, da sua condição mental. E a psicose? Psique é alma. Psicose, ose, condição de alguma coisa. Psicose, condição da alma. Só isso. Então, a neurose é um primeiro passo para o rompimento com a realidade. A psicose é um segundo passo para o rompimento da realidade, até a hora que a pessoa rompe com a realidade. Isso aqui é um caminho. E esse caminho passa pela separação, às vezes obrigado ou não, do mundo ideal para o mundo real. Isso aqui está correto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Então, vamos juntar o mundo ideal do mundo real, desde que o mundo ideal seja o mundo ideal de Deus e não nós. Por quê? Porque nesse processo, às vezes, o que vai precisar ver é uma reestruturação das nossas expectativas. Faça a distinção no seu coração, que vai lhe ajudar muito, entre esperança e expectativa. A esperança vem de Cristo. Nunca vai falhar. A expectativa vem do nosso coração.
e a gente vai ter muito problema com as nossas expectativas. A solução que o mundo vai propor é que o mundo ideal que você construir seja, já que há essa crise, uma reestruturação desse mundo real para o seu mundo ideal. E aí cada um de nós tem o nosso mundo de Nárnia, o nosso castelinho de areia. Então isso é furada. Tem que haver uma reestruturação para o mundo ideal de Deus. Esse é o trabalho dos crentes. E para isso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui. É essencial. Tá bom? Então ele fala disso. É uma ilusão. Aí você vai dizer, de onde que eu estou tirando, por exemplo, isso? Né? Acho que é Isaías iludiu. É Isaías 44, vamos lá. Isso aqui é importante. Ele fez 3 pedaços pegou uma madeira e dividiu em 3, um pedaço de madeira fez fogueira para se esquentar e cozinhar, outro pedaço de madeira ele fez, para se esquentar, depois para cozinhar, e outro pedaço de madeira ele fez um Deus, diz, esse Deus me criou. Um pedaço de pau, que ele foi lá e esculpiu. Aí ele diz assim, verso 17, então do resto faz um Deus, 44, 17. Uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque és o meu Deus. Nada sabe nem entende, porque se lhes grudaram os olhos, para que não veja, o seu coração já não pode entender. Olha lá, o seu coração já não pode entender, de quem construiu isso. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carnes e as comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em quem eu confio. Confiança não é a base de tudo. O mundo diz, seja um homem ou uma mulher confiante. Em quê? No mundo que você acha que é ideal. Não. Isso aí é abominação, irmãos. Isso é asneira. Quer ver uma outra asneira aí? Eu falei em casa, fiquei bem incomodado com isso, né? Que eu falei, não é possível, dá uma olhada nisso aqui. Tem uma coisa do Bolsonaro lá, uma placa que diz assim, vingança não é justiça. Estamos com você, Bolsonaro. Esquece estamos com você, Bolsonaro, vingança não é justiça. Onde é que está o erro com isso? Eu já estou falando que está errado. Estou dando até a dica para você. Mas onde é que está o erro com isso? Como é que é? É lógico. É lógico. Esquece o evento que está sendo aplicado. Como é que eu vou adorar e me alegrar com um Deus que é vingador, se necessariamente a vingança fosse injusta? Eu não estou dizendo que no caso dele está sendo injusta. Isso é outro assunto. O que eu estou dizendo é o conceito na cabeça das pessoas de que falou a palavra vingança não é justo. Não é, não. Pode ser injusto? Lógico, pode. É por isso que quem vai ser o vingador, ele diz, não se vingue. Ele está correto, Deus diz. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Mas é para a gente se alegrar cantando agora a respeito do Deus vingador. Foi para isso que Apocalipse foi revelado para João, que estava sendo o quê? Lascado pelo Império Romano, com os olhos vazados, deixado para morrer de maneira totalmente espura e injusta, e Deus diz, sobe aqui para cá, dá uma olhada no que eu estou preparando. Ele diz, agora é o meu consolo. Por quê? Porque existe um vingador nessa história. Agora, diante das injustiças sofridas, podemos cantar ao vingador, mas não tem que amar o inimigo? A gente tem que fazer de tudo para que as pessoas se convertam. Mas isso não é contraditório para a gente avisar. Lembra que tudo que as pessoas fizeram, elas vão responder pelo bem ou mal que fizeram por intermédio do corpo, e toda palavra que saiu da língua a gente vai prestar conta para Deus, dentro da igreja ou fora da igreja. Então, depois que morreu, tem o que fazer? Não. Senhor, aplique sua vingança e louvado seja o teu nome por isso, e eu quero cantar isso. Não é porque eu estou rindo, isso é tão sério, que Provérbios diz que se Deus colocar a mão pesada sobre alguém e alguém der risada, agora Deus tira a mão dessa pessoa só por causa da risada que a gente deu. É por isso que vocês veem eu falando um pouco ali, porque eu acho tão desconfortável e errôneo nas minhas manifestações da internet, quando tem pessoas que alguém errou e a pessoa fala que parece que desce, não importa direita, esquerda, centro, raio que o pata que você quiser, há uma alegria na punição, em acabar com a raça
da vida de alguém. Não, isso aí não é para alegria, não, irmãos. Deus diz: nem Deus se alegra com a morte do perverso. Por quê? Porque a morte do perverso não é motivo de alegria. Entendeu? Então a gente deve olhar isso e dizer: precisa de justiça? Precisa. E por que eu não vou ser um ser sarcástico? Porque Deus tem olhos de fogo, Ele está olhando meu sarcasmo. Ai de mim se der uma risadinha lá, dizer: é isso mesmo, Deus. Porque você está achando que Deus é nosso empregado? Ixi, velho, o mesmo olho de fogo que está para lá, ele está para lá de cá. Humanamente falando, pau que bate em Chico. Fulano está apanhando. É triste. Porque não era para apanhar. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus vingador, o Senhor é um Deus santo, faça aquilo que o Senhor deve fazer. Isso. A gente não pode não se alegrar com a vingança, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as palavras, tenham muito cuidado, porque às vezes a gente aplica elas de um jeito estranho, né? Então, o seu coração enganado iludiu. Significa que quem é que vai tirar essa pessoa da sua ilusão? E essa é uma boa palavra. Ilusão, engano. Lembra? Abre aspas. Isso é um bom jeito. Em outra hora eu vou falando com vocês sobre loucura, mas eu vou dando as deixas para vocês, né? Lembra? Jesus ia pregando o evangelho e libertando as pessoas em todo lugar. Mas nem todas as pessoas que Jesus Cristo libertava e curava eram pessoas que estavam endemoniadas. Então, qual era a libertação promovida por Jesus Cristo por pessoas que não eram endemoniadas? Já parou para pensar nisso? Eu vou repetir a pergunta. Qual era a libertação de Jesus Cristo de pessoas que não necessariamente eram endemoniadas? Porque na nossa cabeça, onde tem prisão, tem demônio. A possessão. Não. Mas o que era a produção do demônio? O demônio, Satanás é o pai da mentira. Como é que Deus liberta alguém da mentira, de um coração iludido? Apresentando a verdade. Não só apresentando, mas Ele tendo condições de tirar a pessoa de um coração que está vendido à mentira. A ilusão é isso, é uma mentira. E Satanás quer que a gente acredite na mentira. E como é que a gente liberta as pessoas? Com a verdade. Não tem outro caminho. Deus não tem outro caminho. É a verdade. Por isso que a verdade é uma coisa muito importante. Isso aqui é fundamental para a gente poder lidar com a questão de saúde mental. Porque esse aqui é um doente mental. Um cara que pega um pedaço de pau e diz: você me criou e vou me ajoelhar. E ele diz: ninguém pode livrá-lo da sua alma, e dizer, convencer a ele: não é mentira aquilo que ele confia. Ou seja, ele acredita que aquilo que ele confia é verdade. Ele não consegue sair disso. Não. Isso é um milagre. Provérbios capítulo 1. Irmão, ser abandonado por Deus é a pior coisa que poderia acontecer conosco. Se isso é verdade, preste bem atenção. E uma das definições de loucura, eu estou falando isso porque está sendo gravado aqui, é muito importante, senão nem vai pegar na internet. Uma das definições, com certeza, é a confiança na mentira. O que você está pegando é o desdobramento de alguém que dia a dia acredita na mentira, teve um coração iludido, e o que acontece é que ela vai sendo transformada por aquilo em que ela acredita ser verdadeiro. Ela vai sendo transformada. Esmigo, é meu, virou um bicho. É isso mesmo. Do mesmo jeito que ela vai sendo transformada pela mentira, Pai, santifica-os na tua palavra, na verdade, a tua palavra é verdade. Ela vai sendo transformada pela verdade. Então, acreditar na verdade é uma coisa tão importante que ela não só dá a base, preste bem atenção nisso, da nossa vida, mas ela é a hemodiálise constante das contaminações de confianças falsas ainda existentes no nosso sangue. Alguém estava falando do metanol aí, né? Que uma das pessoas foi lá, sei lá o que aconteceu lá, o Joel estava falando, a pessoa bugou,
Aí alguém foi lá e começou a fazer hemodiálise, a pessoa voltou, que foi uma aceleração do processo de filtração. Então, a gente precisa, ou alguém filtra a nossa alma e purifica pela verdade, ou a gente vai cada vez mais confiando na mentira e sendo transformado por ela. Ou seja, confiar em Deus não é alguma coisa doutrinária. Eu não gosto de doutrina. Isso é uma doutrina? Eu não gosto da verdade absoluta. E isso é absoluto? Não tem, velho. Cada vez mais que eu acredito, não é algo longe de nós, é algo que vai transformando. Todos nós, ele fala isso no livro, todos nós na igreja estamos passando por filtragens espirituais e estamos em momentos diferentes da nossa hemodiálise pessoal. Quem é que faz isso? A verdade. Ser abandonado por Deus e não ter sido alcançado com misericórdia, no caso de conversão, é caminhar a passos largos para uma vida de engano, uma vida de um coração iludido, uma vida de loucura. Por essa razão, essa é uma, eu tenho várias, mas essa é uma razão porque eu sou contra o casamento misto. Não adianta você querer me convencer do contrário. Se você quer colocar a sua família, o problema é seu. Quem caminha na mentira está caminhando por um caminho de ilusão e está sendo transformado por aquilo em que acredita. E quem caminha na verdade, caminha alcançado por Deus por graça, não é por mérito, e também está sendo filtrado por aquilo em que acredita. Então, nós temos dois processos exatamente de transformação. É isso aí. Agora, como estes dois processos de transformação, que no texto de Corinto, Paulo diz, não há comunhão entre Cristo e o maligno, e no texto majoritário, você tem dois textos, né, gregos, um que é numericamente, por isso que é chamado de majoritário, tá bom? Tem muitos manuscritos que foram preservados na história. Nesse texto majoritário, o termo que aparece ali não há comunhão entre Cristo e o filho e Belial, e o filho de Belial. E a palavra que aparece em grego é Beliar, com um R no final, que eu acho que foi um erro do copista, beleza? Por quê? Porque ele está se remetendo ao filho de Belial, de Provérbios, capítulo 6, que na Bíblia aparece filho de Belial, é filho daquilo, se eu pudesse falar, mas não vou falar, porque eu não posso e nem quero, mas você xingar alguém, porque esboça tudo aquilo que é contra Deus. Como pode ter comunhão que alguém que está sendo transformado é um filho de Belial por alguém que é filho da luz? Como é que é? E está sendo transformado cada vez mais, e você quer ter comunhão com isso e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor uniu. Não, Deus não uniu isso, não. Não adianta você querer me convencer que Deus não fez isso, não. Ele deixou claro qual é a vontade dele. A gente é que inventa e ele é gracioso. Beleza, não estou dizendo que não é. Só não inventa dizendo que Deus não deixou claro que essa é a vontade dele. Tá? Provérbios, capítulo 1, nesse processo de transformação. Então, a conversão é uma bênção. E cada vez mais que eu venho na igreja para ouvir a verdade, veja, Deus não está acrescentando nada para ele. Mas para mim, é por isso que a gente bate tanto no seminário. Estude. Fale, estuda. Eu não gosto de quem não estuda. Eu falo isso no seminário. Se eu enxergar vocês aí e começar a ver nos primeiros 5 minutos, se eu estou vendo que você não estudou, você vai ouvir. E se você chegar na igreja... Sabe por que eu fiz? Como é que eu faço para estudar até hoje? Meus sermões são escritos até hoje, não é para quê? Para me forçar a estudar. Porque todo mundo sabe que se a gente for ler um livro, a gente demora para ler. Todos nós, a gente esmorece. E tem três pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E a quarta, que é segundo o Roberto Brasileiro, o meu pastor, que é o reverendo Nelson, que eu ainda não trouxe ele aqui, né? Mas 3. Reverendo Weber Pai, foi com ele que eu estudei no seminário, com ele que eu fiz o mestrado. Reverendo Augusto Nicodemos, o Augustus leva o nome dele, eu disse isso para ele por causa do Augustus, e reverendo João Alves. João Alves era o nome do grego no Brasil. Cara singular.
E aí eu penso, para mim, a galera estuda quando tem sermão de prova, para o sermão de prova. Então, você imagina um seminarista pregando, Augusto sentado lá, ouvindo, para criticar o seu sermão. Você fala, meu Deus do céu, estou enrolado, velho. Aí o cara estudava, chega lá, e beleza, terminou. Então tá errado aqui, muda ali, isso aqui não tem nada a ver. Aí você fala, meu Deus, você passava um monte de vergonha. Quem que era o pessoal no seminário que, quando faltava alguém para pregar, que pedia para pregar? Os primeiristas. Milanista, não, faltou alguém para pregar, deixa que eu prego. O cara vai lá, aí vai no primeiro ano estudando, aí ele vê no segundo ano que não é bem daquele jeito, aí no quarto ano ele vai, vixe, velho, não é bem assim, no quinto ano ele fala, quem que faltou eu? Não vou, não. Vai estudar, irmão. Por quê? Porque senão você vai falar coisas que não tem nada a ver. Então, eu, desde que saí do seminário, tem dia que eu sonho com isso. Que a pior coisa seria eu chegar num dia que eu não estudei, e por alguma razão está visitando o nosso estado, ou o reverendo Weber, ou o reverendo João Alves, ou o reverendo Augusto, e virem na igreja, então, hoje eu vim visitar. Não, hoje não, irmão. Você tem certeza, visita ali, vai em outro lugar. Hoje não, velho. Por quê? Porque vim blá, 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 blá. Para quem não estuda, o cara come galinha com farinha e vai. Agora, para o cara que estuda, você vai falando, ele vai dizer assim, putz, mano, não foi isso que eu te ensinei. Por quê, irmãos? Não é para mostrar erudição. É porque não apresentar a verdade é não ajudar a igreja num processo que nenhum de nós faz sozinho, que é a hemodiálise espiritual através da verdade. Ou você apresenta a verdade para a igreja filtrar, ou você está amputando a igreja do único instrumento que existe capaz de exercer uma filtragem na nossa alma. Por isso, quer falar? Para mim não tem problema nenhum. Desde que quem vier falar estude, isso para mim eu tenho problema. Olha o que está escrito aqui. Verso 20 de Provérbios, capítulo 1, diz assim, grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, dos altos do muro clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então ela está o tempo todo onde o ser humano está, ela está indo atrás. E aí diz, verso 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Verso 24, sempre tem um mas, esse aqui é um péssimo mas, Deus dizendo, eu clamei e vocês recusaram, eu estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaram todo o meu conselho, não quiseram a minha repreensão, agora o resultado. Eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei, e em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. O camarada quer falar de aperto e angústia e não fala que Deus está reagindo às nossas ações. Cara, é impressionante, velho. É verdade, como diz os free-willistas, os teólogos da abertura de Deus, que dizem que Deus não reage, e é por essa invenção, porque eles confundiram imutabilidade com movimento. Deus não é inamovível. Existe movimento na divindade, mesmo Deus sendo imutável. Essa foi a confusão dessa corrente que no Brasil ainda existe, que são a corrente dos free-willistas, e que começou, entre outros, no Ricardo Gondim. Hoje está passando até homossexualista. Você vê onde que é isso aí. Aí quando saiu na época, a gente falou, esse aí é enrustido, velho. Pode esperar que ele está segurando, veio cheio de palavrinha, aí que é o teísmo aberto, né? Isso aí não é uma corrente brasileira, não, essa vem de fora, tá? E aí vi que essa conversinha fiada hoje, aí falou, a gente já imaginava, faz 20 anos, hein? Eu formei em 2001. Eu comecei a ouvir essa conversinha fiada lá atrás, lá, eu falei, será? Mas esse cara é sério. Quando você vai ver, o cara está escondendo dentro do que seria as coisas para a igreja, tá? Então, Deus tem movimento, mesmo ele sendo imutável, ok? Verso 29, 28. Então, ao resultado, né? Então, quer dizer, vocês desprezam Deus, Deus está dizendo, então eu vou desprezar por causa do desprezo. Aí eu só ouço a pergunta pela metade. Nossa, por que Deus está rindo? Que Deus grosso. A pergunta é, ele não faz nada à toa. Você fez alguma coisa para ele? Ninguém faz a pergunta. Você ouviu o que ele tem para dizer? Ninguém faz essa pergunta.
É só Deus que é grosso. O ser humano com Deus não é nada. Aí no verso 28, então me invocarão, eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não vão me achar. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Com Jesus Cristo, o que aconteceu? Preferiram mais as trevas do que a luz. Veio para o que era seus e os seus não receberam. O que está tendo aqui, a gente vê se manifestado em Jesus Cristo. Então não tem nada a ver com Deus do Antigo Testamento ser mauzão, brabão. Veio Jesus Cristo e eu não quero saber de você, não. É isso aí. Não tem nada a ver com essa mentalidade que as pessoas tentam imputar a Deus de ele ser um Deus bravo. Verso 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Logo, ó a consequência aqui. Verso 31, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fardarão. Ixi, quero não. Isso aqui é boca quente. Como diria o baiano, ele brocou. Já ouviu essa expressão? Sei lá. Mas é uma gíria, né? O cara brocou. É duro. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, Deus diz. Como é que a gente vai orar? Jesus diz, fale para Deus, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como a sua vontade é feita no céu. Fale isso para Deus. Ore assim. Acredite nisso. Se submeta a isso. Mas eu não consigo. Aprenda comigo. Eu me submeto. Mas você vai morrer. É isso aí. Aprende comigo. Entendeu? Então, veja. Se Deus é o único que pode livrar a gente de um caminho iludido e de cairmos na mentira, então não só a conversão, mas a continuidade da nossa vida acreditando na verdade é o único caminho para nos livrar da loucura. Romanos capítulo 1, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, ouvir a verdade, irmãos, quando eu estava sendo puxado por Deus, né? Eu queria que alguém abrisse e lesse a Bíblia para mim todo dia. E eu andava 20 quilômetros mais ou menos lá, para ir, 20 para voltar. A igreja ficou tão constrangida que depois de um tempo ela começou a pagar meu vale de transporte. Eu falei, mas e pode isso? Eu nem sabia como funcionava, nada, não fui criado em igreja, não sabia de nada. E aí eu fui andando lá, eu ia feliz da vida, porque eu queria que alguém abrisse a Bíblia e falasse a Bíblia para mim. Fala aí, eu ia na segunda, na terça, na quarta no trabalho de homens, na quinta das mulheres, no sexta no trabalho da junta diaconal, no sábado na reunião do conselho. Eu estava lá na reunião do conselho, lá, alguém vai abrir a Bíblia, é isso aí, bicho, caraca, bicho, está na Bíblia, ninguém falou isso para mim, não sabia. Ninguém falou, sei lá se falou, mas eu não me lembro. Eu fiquei impressionado, fiquei chocado, velho, quando eu fui lendo. Cara, por quê? Porque para mim a Bíblia falava coisas tipo, o que acontece quando você pula de uma nuvem para outra, quando você vai de Marte para Saturno, sei lá, a Bíblia tem a ver com alguma coisa que não é desse planeta. Eu imaginava isso. Quando eu vi que a Bíblia fala desse planeta, eu fiquei, caraca, como assim, velho? Não, fala mais, meu Deus do céu. Aí o conselho decidiu, eu falo, não faz isso não, irmão, vai para cá. O conselho lá para minha cara, Geraldo, busca água para nós. Eu ia feliz da vida, achando que estava contribuindo com alguma coisa. Aí o conselho falou assim, cara, manda esse cara embora, velho. Aí o pastor falou na época, não, deixa ele aí, velho. Deus está tendo muita misericórdia dele, deixa ele aí. Esse é o nosso trabalho, irmãos, de falar a verdade, porque se a gente quer que as pessoas saiam de um coração iludido, a gente tem que falar a verdade, com bondade, misericórdia. Aí fui na igreja, fiz um acampamento, o Jonas sabe, essa aquela junção de igreja, juntou lá, sei lá, 6, 7 igrejas, 8, vai vendo onde que isso vai parar. Umas 8 igrejas, 9 igrejas, juntamos lá, e eu que estava agitando, e pau, ia para todas as igrejas convidando. Você vai ser presidente dos jovens. E do quê? Dos jovens? Sei lá, posso convidar alguém porque alguém vai abrir? Deixa comigo, isso aí, Maringá, convidando todo mundo, velho. Aí, estava na igreja lá, o coro comendo, nego adorando, a igreja lotada. Aí viraram para mim e perguntaram assim, quem que vai pregar hoje? Eu falei, tem a menor ideia, velho. Eu achei que era só botar todo mundo junto que aparecia alguém automático. Eu não chamei ninguém para pregar. Aí pensa na burrice. O Eliseu sabia e disse assim, deixa que eu prego. Você não quer falar? Eu não sei nada, velho. Você não está entendendo? Eu não sei nada, não sei nada. Eu preciso que alguém fale as coisas, porque eu não entendi nada, mas eu estou chocado. Fala mais aí, velho. Caraca, eu fiquei muito interessado por aquilo. Aí eu vim ano passado, lembra que eu falei para vocês que eu fui pregar na Bahia, dei uma série de palestras lá, de 20 horas de palestra, sei lá quantas horas lá. Antes de ter ido viajar lá para Nova York com o Augusto, lá para ir na igreja do Daniel Berger, aí eu fui lá na Bahia dar uns cursos lá, e um deles foi de Provérbios. E alguém pediu, eu falei bastante lá, porque eles vão lá e se sugam até o tutano.
Aí eles falam assim, eu gosto de ficar no hotel, para poder falar o dia inteiro, chegar à noite, quer descansar, poder revisar o assunto para outro dia, né? Aí a família falou assim, tem uma família que quer que você fique na casa deles. Eu falei, putz, mano, deixa eu ficar no hotel. Não, a família insistiu que quer que você fique na casa deles. Eu não acredito. Aí você fala, não, vai dar a impressão que você não quer, não, beleza, então vamos embora. Aí fiquei na casa da família, a família olhando para minha cara, eu olhando para a cara da família. Eu nunca vi na minha vida. Aí eles falaram assim, nos trataram super bem, foi maravilhoso o tempo junto, mas o ponto é que eles falaram para mim assim, você não está lembrando da gente? Eu falei, não estou não, velho, não roubei, não fiz nada. Eu não sei quem são vocês não. Eles falaram assim, você não se converteu em Maringá? Isso há 30 anos, Calma, amor, calma. Calma, mulher. Calma, se acalma. Se acalma. Não, eu estou lembrando da formatura, então foi lá para trás, lá, bicho. Quantos anos, meu bem? 30. Nem conheci a Luzunete. A gente tem 30 anos de casado, falei direitinho. Aí ele falou assim, você não se converteu em Maringá? Ele falou, eu lembro de você. Eu falei, vixe, o que eu fiz? Não, você não é o cara que ia de igreja em igreja convidando as pessoas. Era eu mesmo. Eu vi você. Você foi na minha igreja. A igreja da Vila Operária, quem conhece, nem era a igreja que eu frequentava, nem era meu caminho, pra você ter uma ideia. Você foi lá na igreja e nós, na época, falamos o que virá a ser esse piá. E a gente queria chamar você aqui, porque agora eu estou vendo o que Deus fez na sua vida. Que ainda continua, depois de mais de 30 anos, buscando a verdade, que é o único caminho para livrar a gente da loucura, de ficar vendido a um coração enganado. Tá bom, irmãos? Muito bem. Eu preciso terminar com o encolhimento da cristandade. Deixa eu ler algumas coisas que são importantes. Ele fala que há cristãos dissimulados. Eu vou ler isso aqui, é a tese principal dele. O encolhimento dos cristãos pode ser percebido não pelo fato de serem pecadores, todos nós somos, a caminho da santidade. E cada um caminhando, pais aprendendo a cuidar de filhos, cônjuges aprendendo, né? Todos nós estamos, jovens buscando, e assim vai. Mas ele diz assim, com todas as lutas e dificuldades que encontramos no caminho estreito, mas o encolhimento dos cristãos se dá por serem cristãos dissimulados. A dissimulação não é um bom caminho, que transforma a fé em Cristo em um trampolim para a autoexaltação. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês, é isso que é importante. Abra lá, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1. Quem estiver caminhando uma vida de dissimulação, dissimulado é mentira, tá, irmão? Está começando a abraçar um caminho da loucura, viu? A gente não tem isso por opção. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, que procede de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Como é que é o termo aqui? Hipocrisia, né? Anapócritos. Então, Paulo está dizendo que ele está chamando Timóteo com o coração puro, uma consciência boa, ele não é hipócrita. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 em diante, abra lá. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 3 em diante, eu vou ler, só para a gente andar rápido. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, e porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, Paulo dizendo, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, porque eu me lembro, naquilo que eu me lembro, da tua fé sem fingimento. Que ele aprendeu com quem? Primeiramente habitou na avó Lóide e depois na mãe Eunice. Vó e mãe ensinaram o neto e o filho a não serem hipócritas. Porque tem muita gente dentro da igreja que entra num caminho de hipocrisia, está abraçando um caminho que vai terminar em loucura. Aí, normalmente a gente vê os passos na igreja, que é o caminho de neurose.
Ele está já caminhando para o rompimento com a realidade. E aí você vê aquilo que Pedro diz, que a gente não deve ter paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Isso aqui é um caminho de neurose. Então, para que a gente não caminhe para o rompimento com a realidade, o próximo caminho da neurose é a hipocrisia. E depois o rompimento. Porque quando você olha a realidade da qual você faz parte, que está tudo errado, você fala, cara, não dá conta. Aí você vai inventando um mundo de ilusão. Tiago, capítulo 3. Abra lá, por favor. E outro já pode ir abrindo em 2 Coríntios, capítulo 6, só para a gente adiantar. Tiago, capítulo 3, verso 17. A sabedoria do alto é o contraste da sabedoria terrena para a sabedoria do alto, tá bom? Então, a sabedoria que vem do alto, que é de Deus, né? Diz assim, Tiago, capítulo 3, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Abraçou um caminho de fingimento, de hipocrisia, anapócritos. É o mesmo termo que aparece aqui. Por enquanto, eu estou falando só os mesmos termos que aparecem em 2 Timóteo lá. É um caminho de hipocrisia. Deus não é hipócrita. Satanás é. Então, para você não caminhar, ou eu, ou nós, num caminho que vai abraçar a hipocrisia, confessa o pecado, muda, aquele que encobre as suas transgressões e vai para um caminho de hipocrisia, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa. Aí você vai dizer, mas eu não consigo, eu gosto de pinga, gosto de mulher, gosto de roubar, gosto de mentir, gosto de, sei lá, qualquer coisa. Deus sabe disso. O fruto do Espírito é o Espírito. E por isso que eu estou falando que a relação essencial é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga para o Pai, Pai, o senhor sabe o que é sacrificar, mas eu gosto da pinga, da amargosa, lá não dá. Que tem um camarada que eu peguei, ele estava alucinando. Nesse caso era alucinação, tá bom? Eu só vou resumir aqui que eu preciso andar aqui. E ele tomava um copinho de pinga, assim, antes do almoço e um antes da janta. Quando a pessoa fala um copinho de pinga, normalmente você pode multiplicar isso por vezes 10, 12, 15, exponencial alguma coisa. Ele está falando mas normalmente tem mais, tá bom? Então, e ele tomava e não conseguia. Aí o médico deu na época lá um negocinho assim de homeopatia. Nem vou discutir homeopatia agora, tá bom? Só estou falando o que aconteceu. É porque tem discussão aqui, tá? Então, homeopatia e o cara sarou. Era motorista de van. Interessante. Ele viu 8 caras entrando na casa dele, os outros entraram no quarto dele e entraram no guarda-roupa. Um entrou para estuprar a mulher dele e começou a bater no cara para salvar a mulher. E quando ele viu, ele estava batendo na mulher. É porque aqueles 8 caras não existiam, irmãos. Tá? Beleza, mas esquece isso aí, não empolga não. Volta meu ponto aqui, entendeu? Então, a sabedoria do alto, ela é sem fingimento. Não finja. Estou pensando para falar aqui. Não finja. Isso não é uma coisa boa. Eu não vou falar, não. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. A sabedoria do alto é sem fingimento, irmãos. Significa que é para falar tudo? Não. Jesus Cristo falou tudo? Não. Ele mesmo diz, eu não posso falar porque vocês não podem suportar. Mas, olha lá, hein? Porque tem gente que pega isso aqui e a Bíblia é isso aqui, não é não, irmãos? Ele não falou tudo, mas ele falou alguma coisa? Muito. A gente está estudando até hoje, vai gastar a vida inteira estudando o que ele falou. Você imagina o que ele não falou. Então, cai fora dessa ideia de dizer, então eu não posso ser sincero, então eu não vou ter sinceridade nenhuma. Eu não posso falar a verdade, então eu não vou falar nada. Não, senhor. Se Deus não falasse nada, a gente estava onde? No quinto do inferno, irmãos. Não. Ele não falou tudo, mas ele falou um monte. Então, não é tudo versus 0. É tudo versus um monte. Eu não posso chegar nesse ponto. Pai, como é que eu vi o mundo? Você não vai falar tudo. Mas você vai deixar a pessoa sem falar nada? Não dá para você falar nada para aquele guri? Ou para aquela menina que perguntou, pai, como é que eu vi o mundo? Nada. Você vê o mundo do papai e da mamãe. Estou mentindo? Não. É o que ele aguenta ouvir? É. Ele vai dizer, obrigado. Tá bom.
Aí eu vejo crente que, em nome de não querer falar tudo, não quer falar nada. Nem Deus é assim. Não faça isso. Não ser super sincero não é ficar de boca fechada sempre. Tem coisa que a gente tem que falar. Beleza? Muito bem. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, Paulo, né, como ministros de Deus. E aí ele começa a falar de características dele. Que eu só acredito porque está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem um filtro aqui para aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, tá bom? Porque a gente poderia facilmente falar essas descrições sobre nós mentindo. Mas eu sei que Paulo não está mentindo, senão ele tomar uma bordoada e Deus mostrava para nós aqui, entendeu? Na muita paciência, Paulo, né, é ministro na palavra, ele é muito paciente, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, várias, né? Nas açoites mais de 100, né? Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza. E Paulo dizendo, tudo isso era o histórico dele, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo. Só depois ele diz, no amor não fingido. Não é à toa, irmãos. Não dá para ter um amor não fingido sem o Espírito Santo. Normalmente você vai ficar, quer saber? Não, ixi. E aqui falando, não é que morra, mas fala diferente. Deus te abençoe, irmão. É assim. Essa postura de nutrir dentro de nós coisas que são contrárias ao que Deus diz, e é isso que ele fala, Ricardo Barbosa, que a gente está trocando a fé pessoal pela fé funcional. Funciona o que eu estou fazendo? Liguei a luz lá, o diácono, funciona. Beleza. Mas eu estou batendo na mulher. Não importa. Eu fui lá, liguei. Eu não estou dizendo que os diáconos estão fazendo isso, não. O que eu estou dizendo é que a gente... Só estou chutando qualquer exemplo aqui, para tentar mostrar que a gente está numa... Não é escolher a fé pessoal em detrimento da fé institucional. Também não é uma contra a outra. As duas são complementares. A gente não pode trocar o que funciona por aquilo que é verdadeiro. Então, mas eu tenho sentimentos que eu não gostaria de nutrir dentro de mim. Vamos orar e vamos falar isso? Eu sinto falta, eu já falei isso várias vezes, nas minhas andanças por aí, das nossas orações serem orações dos salmistas. Eu oro a oração de algumas pessoas, eu olho. Você pode olhar a minha e olha a sua. É assim mesmo. Não tem nada errado. Mas tem um que eu olho assim, é o mundo de Barbie, velho. Isso não é o mundo que eu vivo. É um mundo de faz de conta. Aquilo ali não é um mundo... Agora, cheio de briga, de luta, de confusão, de dificuldade, de sentimentos estranhos. Onde é que isso está aparecendo? Porque no salmista está aparecendo. A gente gosta tanto dos salmos, aparece. Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. Senhor, até quando o Senhor não vai lembrar das minhas orações? Senhor, os seus inimigos eu os odeio com ódio consumado. Cadê essas coisas? Cadê aparecer no meio da igreja? Tem que aparecer essas orações, irmãos. Mas por que a gente não gosta? Porque a gente está com medo das pessoas nos taxarem. Vixe, o cara falou que odeia, não toca nele não, que pega. Alguma vez alguém falou para mim assim, pastor, e se sentar na igreja um homossexual do meu lado? Eu falei, não toca não, que pega, irmão. Irmão, que pergunta é essa? Senhor, no momento de contrição, nós nos iramos, às vezes tem sentimentos que tem determinados irmãos que não cabem dentro de mim. Eu não quero, perdi a oportunidade de pregar a tua palavra e não estou nem aí para o Senhor. Eu queria pedir perdão para o Senhor. Eu queria que o Senhor me ajudasse a ser uma pessoa diferente. Cadê os conflitos que não aparecem? Aí sabe por que a oração de contrição vira uma chatice dentro do culto? Porque a gente não fala a verdade. A gente está falando um mundo de Barbie. Por quê? Morrendo de medo de a gente falar conflitos que são existentes na realidade da igreja e as pessoas nos taxarem baseado naqueles conflitos. Porque, afinal de contas, todo mundo é conhecido pelo transtorno. E não por aquilo que Deus pode fazer com os nossos conflitos. Aí vira uma hipocrisia sem tamanho. Para não dizer que eu estou falando isso, Hebreus capítulo 10, abra lá. Então, Paulo fala de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, beleza? E alguém abra 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e Romanos 12. Hebreus 10, já estou acabando, diz assim, verso
Só respirar aqui, peraí. Aqui. Verso 21. Tendo sacerdote grande sobre a casa de Deus. Hebreus 10, 21. Aproximemo-nos com sincero coração. Lembra que a vez que nós estudamos isso aqui? A palavra sincero aqui qual que é? Tincheira, né? Sincera. Então, essa é uma das palavras usadas para sinceridade, que não é a palavra usada aqui, tincheira, né? Sincera. A palavra que é usada aqui é aletheia. Aletheia quer dizer verdade. Você pode riscar na sua Bíblia que a tradução deveria ser assim. Cadê? Verso 22. Aproximemo-nos com coração verdadeiro. Isso aí. Coração verdadeiro. O termo ali é aletheia. Quer dizer, o sincero também está correto. Se por sincero a gente está entendendo um coração verdadeiro, está tudo bem, entendeu? Mas por quê? Não mente, velho. Fala a verdade, o que está acontecendo. Não fica mascarando. E onde é que estão esses conflitos? Você vai dizer, pastor, mas eu não vou falar isso na frente da igreja. E em casa? E com o cônjuge? E numa relação de amigos? Na reunião de homens? Na reunião de mulheres? Aí a gente vive uma vida que não é uma vida real, velho. Porque a gente não expressa o que verdadeiramente está acontecendo dentro da gente. Não é expressar para dizer, porque Provérbios diz que o insensato gosta de externar o seu interior. Não é isso. Não é externar por externar. É externar para pedir socorro para Deus tirar a gente de um caminho de ilusão. Esse é o ponto. O texto que eu pedi foi Romanos 12. Quem abriu, leia lá. Romanos 12, 9. Aliás, eu vou ler para antecipar. O amor seja sem hipocrisia, detestando o mal, apegando-vos ao bem. O que é detestar o mal? A hipocrisia. O que é apegar-se ao bem? É qualquer coisa que não seja hipocrisia. Só existe amor verdadeiro se ele não for fingido. Hipócrita. 1 Pedro, capítulo 1. Peraí. 1 Pedro 1, 22. Eu só estou citando esse texto aí para vocês quiserem abrir e depois guardar. Só 1 Pedro, capítulo 1, Judas 4 e 2 Pedro 2 e a gente encerra. 1 Pedro 1, 22 diz assim, ele está falando para a igreja, né? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, primeiro isso, obedece à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Por que Pedro está falando para a igreja não amarem-se fingidamente? Porque tem gente dentro da igreja que vai se amar fingidamente por N razões, mas está errado. Como é que eu faço para não amar meu irmão fingidamente? Purifique a sua alma obedecendo à verdade. Ela é que é a hemodiálise da alma. Não obedece à verdade, não tem jeito de amar sem ser não fingido. Você não encontra forças para isso, porque a força não está em nós, irmãos. Está em Deus. Ele é a base. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu comecei com isso. Aí ele diz, amai-vos de coração ardentemente. Quando marido e mulher não conseguem se amar ardentemente, por quê? Porque tem coisa no coração. Quando não consegue amar de coração, por quê? É porque tem coisa demais no coração que não devia estar. Está vendo? Só purificando a alma pela verdade. Só tem esse caminho. Os outros dois textos foi Judas 4. Judas 4. Diz assim, verso 3. Amados, Judas 3. Quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, Judas ia falar, o que não é o traidor, né? Ele ia falar de outro assunto. Foi que me senti obrigado a corresponder convosco, olha lá. Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Por quê? Que uma vez por toda foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Tem gente dissimulada no meio da igreja. Então, pera lá, deixa eu voltar a mudar o assunto aqui para ajudar vocês, porque não é para ter, entre irmãos, relações dissimuladas. Quem faz isso é ímpio, irmão. Não é crente. Pela obediência à verdade, a gente purifica a alma, e aí eu amo sinceramente meu irmão,
eu amo sinceramente, ardentemente o meu irmão, e eu amo sem ser fingidamente o meu irmão. Mas antes, obedeça a verdade. O último texto, que foi 2 Pedro, né? Capítulo 2. Bem interessante esse texto. A gente quase não vê sermões de 2 Pedro, né? Uma hora eu vou pregar, fica tranquilo. Por enquanto, Apocalipse. Hoje é o cavalo preto. 2 Pedro, capítulo 2. Assim como, verso 1, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Como? Gente que ensina errado. Os quais introduzirão dissimuladamente, furtivamente, escondidamente, mascaradamente, heresias que destroem, até ao ponto de negarem a Jesus Cristo que nos resgatou. O objetivo da heresia é negar Jesus Cristo. Mas ele começa de maneira furtiva. Ele não diz assim, eu não acredito em Jesus Cristo. Pronto, ninguém mais ouve. Ele começa cheio de, no meio da igreja, falsos mestres. Gente dissimulada. Crente não pode ser dissimulada, porque dissimulação não é uma característica de Deus. Não é. A gente estava em pecado, fomos livres. Deus veio libertar a nossa vida do pecado falando a verdade. Tudo? Não. O suficiente para a gente sair de um coração enganado? Sim. Então, como é que a gente ajuda as pessoas? Falando a verdade. Tudo? Não. Mas é para falar. Deus nos abençoe e nos ajude a, nesse sentido, entendermos que o caminho de um coração fingido é notadamente um caminho estranho. O final disso vai ser um caminho de loucura. Então, toda vez que a gente ouve a verdade, pensa assim, você sabia que hoje de manhã Deus livrou você de dar um passo a mais em direção à loucura? Interessante, é. Deus precisa disso para ele não caminhar para a loucura? Um dia que Deus enlouquecer, aí acabou, irmão. Ele pode fazer o que quiser. Não. Então ele diz, olha, você quer vida piedosa? Olha para mim. Imita a mim. Obedeça o que eu falo. E aí Deus vai purificando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração. A gente precisa continuar um processo ininterrupto de hemodiálise da alma. Se a gente fizer assim, a gente vai experimentar que dá para amar. E é não só dá, mas é uma obrigação amar uns aos outros sem ser fingido. Ah, então o certo é vir bicudo para a igreja? Afinal de contas, eu não estou sendo fingido. O certo é tratar o coração. Jesus Cristo veio bicudo? Acho que não. E ele apanhou, hein? Razão para estar bicudo tinha de monte. Mas ele veio bicudo? Então, não tenta me convencer. O cara vem bicudo, sai bicudo, por quê? Porque eu não estou sendo fingido. Aí tem cada um que acontece. Não. Eu me lembro que meu pai me chamava para dar água. Geralmente vem, tinha Telefunken, conheceu? Que era digital assim. Só que o controle remoto era eu, meu irmão e minha irmã. Aí pega a água, eu ia na cozinha arrancava os cabelos de raiva, que eu tinha que coisa mais chata, larga do meu pé, velho. Então, o contrário, ia lá e dava água, com toda a alegria do mundo. Lá, se não desse assim, apanhava. Então, o contrário, então, não é vir sem ser fingido bicudo para a igreja. O certo é tratar o coração. Esse é o certo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Traz ensinos preciosos. O mundo está numa corrupção e demonstrando isso em várias circunstâncias, mas às vezes a tua igreja também. Ajuda-nos a sairmos da mediocridade e a termos uma fé que é tanto institucional quanto pessoal. Nenhuma das duas tem prioridade. As duas são importantes. E elas não são conflituosas, são harmoniosas. Uma harmonia que existe completamente, sempre existiu no Senhor Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos a aprendermos, a exercermos uma vida espiritual que contemple o Pai, Filho e Espírito Santo. Para que estas realidades possam se manifestar na nossa vida, uma purificação, uma hemodiálise da alma, tirando coisas que não deveriam, impurezas, para a gente conseguir se amar sem ser fingido. Dá-nos a sinceridade que vem dos céus, porque a sabedoria do alto, ela não é fingida. Abençoa-nos
para que, nesse sentido, não amemos de maneira equivocada nossos irmãos. Porque é depois de passarmos pela purificação que vamos amar, tem limites para isso. Então, nos ajuda Deus a entendermos como nos aproximar uns dos outros, na medida que Pai, Filho e Espírito Santo andam de maneira harmônica entre si. Obrigado por essa manhã, nossa oração em nome de Jesus. Amém.